Me ajude também. Mateus capítulo 6. No versículo 5 diz assim: e quando orares, não sejais todos hipócritas, pois lhe comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. É verdade, digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a sua porta, ora a Deus, ora a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não seis vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Amém? Faz a tua oração ao Senhor, pede a Deus aí e me ajude nesta hora, derrame sobre mim da sua graça, da sua unção, para ministrar a você, que é a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, o que é da vontade de Deus. Senhor Deus, muito obrigado. Mais uma vez te agradeço essa oportunidade, porque é o teu amor e a tua misericórdia que nos coloca diante do Senhor. O sangue de Cristo que tem nos elevado a ti, porque na cruz do Calvário nos diz o texto sagrado que o véu do tempo foi rasgado de alto a baixo, e agora nós temos livre acesso a ti, e a tua palavra é verdadeira e nós cremos nela. Por isso nos ajuda, Senhor, nos dá direção e sabedoria nesta hora, tanto para ouvir quanto para falar a tua palavra, para o crescimento nosso e para o louvor da tua glória. Assim nós oramos ao Senhor e pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, Jesus aqui nesse texto, ele dá uma orientação para os seus apóstolos, para a sua igreja, a respeito da oração. E isso Jesus fez por conta de uma pergunta ou de uma colocação dos seus discípulos quando disseram que os fariseus oravam, João ensinava os seus discípulos a orar, e pediu para Jesus: nos ensina a orar. E com isso nós percebemos a importância da oração, não somente por isso, mas porque o próprio Jesus, ele via de sua carne, ele sabia que precisava estar em conexão com Deus em oração. E nós lemos nos evangelhos constantemente o texto dizendo que Jesus se retirou-se para orar. Ora, sendo ele Deus, ele fazia isso, e ele dá uma explicação do texto de Hebreus e Filipenses, que não teve por usurpação do ser igual a Deus, né? Mas como servo, ele humilhou-se até a morte e morte de cruz. Ele era Deus, ele sabia que Deus o ouvia, e ele, diante do túmulo de Lázaro, faz essa oração. Ele ergue as mãos para o céu e diz: Pai, eu sei que sempre me ouves, mas por causa deles. Então, Jesus sabia, mas ele sempre se retirava para orar, para se fortalecer. Ou seja, a nossa carne, o nosso espírito, a nossa alma precisa se debruçar ao Senhor em oração. Então, a oração é uma estrada, é uma via para a gente se comunicar com Deus, uma via não dupla, não é uma via de não única, somente vai. Nós precisamos da nossa oração, orar ao Senhor e ouvir a resposta de Deus. Amém? Não é assim? Porque a oração é uma conversa que você está tendo com o ser superior, e ele está junto de você. Jesus disse que teu Pai escuta as tuas orações, então você está escutando também, ele quer falar. Tanto é que Eli sabia e disse para Samuel: quando você ouvir de novo a voz de Deus, diga: fala, e o
do servo ouve. Olha para a comunidade assim, escute a voz de Deus. Então, queridos, nós vamos falar um pouco sobre oração. E a oração é muito importante. Se nós não despertamos ainda para a importância da oração, precisamos despertar. Porque sem a oração vai ser difícil a nossa fé ser desenvolvida. Vai ser difícil compreendermos o que Deus quer de nós. Às vezes, iremos pensar ou desenvolver pensamentos de que Deus ele tem unicamente a responsabilidade de tomar conta de nós. Mas Deus quer muito mais com você. Ele quer muito mais conosco. Ele quer um relacionamento. Amém? Você sabe o que é relacionamento? Interagir com Deus. Isso é tão verdade que Jesus disse assim, aquele que o recebe como Senhor e Salvador, disse Jesus, eu e o Pai viremos e faremos o que? Nele morar. Ou seja, é impossível morar numa casa de um cômodo só um cômodo, com a outra pessoa e não se relacionar com ela. E se a coisa ficar intrigante, insatisfeito com o outro, é que é pior, porque vai estar todo mundo batendo no outro. E Deus se relaciona conosco numa casa de um cômodo só. Tem resposta para isso? Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei nele. A porta é onde? O coração. Nós só temos um coração. Então nós temos um relacionamento com Deus numa casa onde só existe um cômodo. E não existe lugar para outro relacionamento. Amém? Não existe. E nem Jesus quer, nem o Espírito Santo quer. E nós entendemos porque ele disse que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Você que se acha assim tão abandonado, ou desprezado, tem alguém que tem ciúme de você. Na Bíblia, ciúme, nesse caso, é ação de zelo, de cuidado, de querer estar, não querer dividir com outra situação. O Espírito Santo não quer nos dividir com nada, nem com as nossas preocupações. Ele não quer que as nossas preocupações ocupem o primeiro lugar do nosso coração. Ele não quer. Por isso que ele clama: filho meu, dá-me o teu coração. Quantos corações você tem? Só tem um coração, aliás. Olha para o irmão e diz: você só tem um coração. Então entrega ele a Deus. Amém? Então, gente, e nós temos visto que Jesus falou: ora a Deus. E nós, todos nós aqui, eu tenho certeza que gostaríamos que Deus ouvisse as nossas orações. Amém? Sim ou não? Sim. Deus ouviu a tua oração. Isso gera em nós uma alegria, uma satisfação, um prazer de estar servindo a Deus. Ele ouve a oração do seu povo. Então, queridos, nós vamos ver alguns detalhes para que as nossas orações elas possam chegar ao trono da graça. Amém? E eu vou chamar aqui de chaves. Se você quiser escrever, você pode anotar aí. E nós vamos ver a primeira chave. Primeira chave é crer. Peça pela fé. Marcos 11:24 diz assim: por isso vos digo que tudo que pedis orando, crede que o recebereis, e temos Ele. Tudo o que pedis orando. Só, querido, que na oração de Jesus, para a gente entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta para nós,
Mas o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, olha, não deixa que nada te atrapalhe nos momentos que você vai orar com Deus. Ou seja, fechando a porta após você orar a Deus. Então, todo tipo de preocupação, você quando entrar naquele lugar, você lança para Ele, você descansa. Fisicamente, você pode preparar o seu ambiente para ficar aconchegante. Você pode ter uma plaquinha lá, estou em oração. Maurício Milhões, ela nos ensina que sempre quando ela vai em oração, onde ela está, ela bota lá a plaquinha, não me perturbe, estou em oração. Então, Jesus está nos orientando a fazer isso, porque se a gente não orar, nada acontecerá. Sabia disso? E a palavra de Deus manda a gente perseverar na oração. Primeiro Ele manda a gente buscar o Filho, busca o Filho, bater na porta, e a porta vai se abrir, ser insistente, não desistir. Então, queridos, tudo que é pedido em oração, orando, creio que eu recebereis de Deus Ele. Quando você chega ao Senhor em oração, deve crer que receberá aquilo que pediu. Se não tiver certeza que Ele ouviu ou responderá ao seu pedido, então está operando em descrença. Queridos, nós precisamos crer que aquilo que estamos pedindo a Deus, Ele vai atender. Amém? Posso ouvir um amém bem forte de ânimo? Dá um gás aqui, pega a mão, glória a Deus. Então você crê? Então, primeiro, quem crê na salvação dos filhos, dá glória a Deus. Glória a Deus. É preciso crer. Não importa o quadro, não importa a situação, não importa quão longe eles estejam, porque nada é impossível para Deus. E você quer ter a resposta, exceto Bruna e Débora. Aliás, exceto Bruna e Débora. Mas o resto de nós somos testemunhas vivas do que Deus pode fazer por causa da oração. Sim ou não? Olha para você, eu olho para mim, eu vejo, era impossível dominar, controlar o pecado como eu vivia, mas os joelhos da minha esposa, a pastora Cátia, me trouxe esse lugar. E você? Por causa de oração. Então repita a pergunta assim: tudo é possível ao que crê. Então nós precisamos primeiramente crer. Agora não importa, o tempo pertence a Deus. Aleluia. O diabo é que quer que a gente seja duvidoso, e nós não devemos ser duvidosos. Não vai acontecer, não importa como, mas vai acontecer. Que Deus te a graça de ver, que Deus te a graça a você de ver, mas mesmo assim, se você não vê, Deus vai fazer. Porque há uma promessa de Deus. Conhecemos a história da irmã Eurice, cega, Débora conhece, depois que o Senhor da irmã Eurice, minha esposa, servindo ao Senhor todo o tempo. Quando o Senhor marido deixava ela na igreja, mas ela orava: o Senhor salva meu marido, o Senhor salva meu marido, o Senhor salva meus filhos. O que está acontecendo? Salvou o marido, mas já partiu. Mas ela viu. E quantas pessoas que pedem a Deus e em vida não vê a salvação dos filhos, mas acontecerá. Porque há uma promessa de Deus, irmãos. Pede e eu te darei as nações por herança. Bata na porta, não desista. Então, precisamos crer e não duvidar. Duvidar de Deus é fazer uma injustiça, porque Ele é um Deus fiel que mantém a sua aliança e cumpre suas promessas. Amém?
Não está acontecendo agora, vai acontecer. Vai acontecer. Porque a promessa, eu preciso crer. Contra todas as circunstâncias normais, eu preciso crer que Deus fará. Porque Ele prometeu. Amém? Posso ouvir mais uma vez, incentivador? Amém. Quando vamos à presença dele, devemos fazer com coragem, com total convicção de que ele cumpre sua palavra. No momento em que pedimos, devemos crer que receberemos. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos seus buscos. Hebreus 11:6, nós conhecemos bem o texto. E quando vier sobre nós aquele abatimento, como o salmista quer dizer, porque se abate dentro de mim ou não, espere Deus. Aleluia. Espere Deus. Dá um salmista bem bonito para perguntar, espere Deus. Afinal de contas, irmãos, o Senhor nos resgatou de onde? Das trevas, do domínio do pecado, do controle de Satanás, e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Portanto, a gente tem que crer pela fé, pedindo a Deus que Ele nos socorrerá. Peça-me, porém, com fé, não duvidando, aleluia, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa do que há no 6:7. Veja, o que pode impedir a bênção de Deus chegar na minha vida é se eu não tiver fé, se eu duvidar. Mas será possível, meu Pai, que vai acontecer? Há tanto tempo eu oro ao Senhor e meu filho sequer mudou um milímetro do seu comportamento, não está nem ali para as tuas coisas. Não aceite essa palavra, porque é isso que o diabo quer, que a gente desfaleça na fé, que a gente não venha crer apesar do tempo. Mas preste atenção, mesmo quando vier esse pensamento, que não é difícil brotar por causa do inimigo de nossas almas, mas consulta o teu espírito e o teu coração, porque Jesus mora no teu coração, e certamente Ele dará uma pontadazinha, fará arder o teu coração. No momento de dúvida, Ele fará arder o teu coração para você entender que Ele é contigo. Porque aqueles que servem ao Senhor e que desejam dar os seus caminhos, fazer a sua vontade, Deus não nos abandona nunca. Ainda que ele esteja rastejando na fé, a palavra de Deus diz que o Senhor não apaga a cana que fumega. Diga aleluia. E por que não falar sobre aqueles nossos dois irmãos do caminho de Emmaus? Naquele tempo recente da ressurreição de Cristo, e que eles mesmos tiveram informações de que Cristo já havia ressuscitado, mas diante dos dilemas, dos problemas da vida e da forma como eles acreditavam que o Messias viria como um lutador guerreiro, e o Messias veio como humilde servo, e eles tendo sido instruídos, mas a situação do passado, a fortaleza da sua mente, que eles eram controlados, dominados por Roma, e queria permanecer do mesmo jeito. O diabo estava soprando no coração deles, e eles caminhando até Emmaus, conversavam um com o outro, lamentando aquela situação. Foi o que Jesus fez? Se interpôs entre eles. E o que foi que aconteceu com o coração deles? Eles declararam no final. Será que a gente não percebeu que quando ele nos falava do caminho, o nosso coração ardia? Aleluia! Portanto, preste atenção, não aceite a frieza do seu coração, porque em uma situação muito difícil, você olha assim, está aquele cheiro do coração na alma, mas você
Não pode ficar preso naquilo. Você diz assim: o Senhor Jesus me dará a vitória. Aleluia. Porque tudo é possível ao que crê. Eu creio, ainda que eu não esteja vindo, mas eu creio, porque eu não vivo por vista, eu vivo por fé. Diga para o irmão: você vive por fé. Aleluia. Então está aí a primeira chave. Peça, crendo que vai receber. Aliás, eu vou dizer uma coisa aqui com toda sinceridade. Nós aqui não temos razão nenhuma para descrer. Quando a falta de fé, a falta de crer em Deus, por uma determinada situação, começava no seu coração, você diz assim: vai para lá, Satanás, com tua influência, porque as dores me sobram para crer que Deus fará, porque Ele fez na minha vida. Aleluia! Nós não podemos negar isso. Eu não posso negar. Os apóstolos, assim como escreve, aquilo que nós vimos, que nossos olhos viram, que as nossas mãos pegaram, tocaram na palavra viva, que é entre nós, isso nós somos testemunhas e nós não podemos negar. Não podemos negar. Você pode negar o que Deus fez com você? Não pode. É por isso que Deus diz assim: fala para os filhos as maravilhas que o Senhor fez na tua vida, para que eles aprendam a temer a Deus. Então está aí a primeira chave. Vamos fazer outro assunto aqui, vou chamar de segunda chave. Persevere em suas orações. Certamente, irmãos, certamente, o caminho da oração é um caminho difícil. Por que é difícil? Por causa dos embates e lutas provocadas em nós mesmos pela nossa carne de diversas formas e também pelo inimigo de nossas almas, que ele jamais irá ficar feliz com alguém se aproximando de Deus em oração. Em fervente oração, dá no teu coração. Então, quando tudo perante o Senhor estiver, irmão, sabe quando é que nós temos a ousadia e a disposição e o tempo e a liberdade de colocar tudo perante o Senhor? É quando a gente para um pouco e pega a sua pessoa: me ajude na oração, e você ali faz segundo o conselho da Bíblia: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, e ele tem cuidado de vós. Persevere na oração. Lucas 11, 9 e 10. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, e que busca acha, e a quem bate abre-se-lhe-á. Amém? Quem ensinou isso para nós foi Jesus. Há muitos cristãos que não recebem resposta para as suas orações porque não perseveram. Não perseveram. Pedir, buscar e bater em Mateus 18. Em duas parábolas, Jesus ensinou a importância de persistir na oração. Em duas parábolas. Ele manda a gente pedir, pedir, pedir e dar-se-vos-á. Então a gente está pedindo, presta atenção nessa questão: pedir, pedir e dar-se-vos-á. Ou seja, devemos continuar pedindo, devemos continuar e crendo que o Senhor vai fazer, porque Deus fará o tempo próprio. Mas o tempo próprio de Deus talvez não seja igual, ou certamente não é o nosso. Mas quando ele diz pedir, pedir e dar-se-vos-á. Aliás, buscai, o segundo estágio, buscai. Então a gente está pedindo, então não recebeu ele, Senhor, vamos buscar mais o Senhor. Não é assim que a Bíblia nos ensina? E o Senhor diz assim: buscar eles e achar eles. Quando buscar de todo o vosso coração. Buscar ao Senhor, gente, não
é perseverar, buscar-me-eis e me achareis, quando você me buscar de todo o vosso coração, com todo o seu sentimento, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Busca o Senhor. Não é buscar uma coisa assim como fosse aleatoriamente. Eu vou buscar Deus. Se Ele quiser, se aparecer aqui, tudo bem. Não. A minha alma tem sede de ti, dizia o salmista. A minha alma tem sede. O Senhor nos aconselha a buscar. Aqui é um exemplo natural, um exemplo apaixonante disso de Deus para nós. Olha para você, sem saudade daquele tempo, mas pensa, quando éramos namorados, o sacrifício que fazíamos para estar com uma pessoa lá, não quantas levas eu mandei para estar junto da minha mãe ali, eu estava paquerando, namorando com ela, eu não vejo tempo que eu ficava até de noite assim, lá de casa, olhando do outro lado do morro para ver se eu via pelo menos o brilho da pele dela, que a gente morava no morro, ela morava no outro, que nada feito assim, buscar, sonhava, é ou não é? Eu estou falando de sentimentos que a gente tem, e Deus quer que nós busquemos com esse sentimento. Quantas trevas na cena, como ele já cantou, para ver graça. Quantas trevas, quanta distância nós nos movimentamos para estar junto com a pessoa amada, e Deus, Ele quer ter o seu amor por nós correspondido. Ele quer, nós precisamos entender isso, porque a maior expressão de amor Deus já fez para conosco. Deus amou de tal maneira, a maior expressão de amor tal qual não existe. Aleluia. Amém? Quem está entendendo também? Então, busca o Senhor. O salmista diz: a minha alma tem sede como as vossas desejos pelas águas. Buscar ao Senhor, irmão, é algo que o Espírito Santo nos dá. E precisamos entender isso e mergulhar nisso. Sair do estágio da água dos cruzeiros, que é o desejo de Deus suprir a nossa necessidade, de ter o controle de nossas vidas, porque quando a água está no tornozelo, a gente desafia. Vocês entraram em piscina, então a água rasinha, você entrar na piscina para lá e para cá, mas você tem um controle, entendeu? Aí você não está muito. Quando nós tivermos o controle de nossas vidas, fica difícil Deus agir. Quando tudo perante o Senhor estiver, então vai ver que o Senhor tem o quê? O poder. Quem quer ver o poder de Deus na sua vida essa vez? Então entregar tudo. Tuas emoções, teus anseios, tua falta de fé, Senhor, ajuda-me na fé. Ajuda-me na fé, mas eu creio. Amém? Então, pedi, dá-se-vos a buscar, então você vai buscar, então como você pensa que você vai achar? Aí você acha, batei e abre-se-vos dá, porque qualquer que pede recebe, e qualquer que busca acha, e aqui bate, abre-se-lhe. Amém? Então, se ainda não recebemos resposta, devemos clamar, continuar e perseverar, não desistir, nunca deixe para lá, nunca desista. Senhor, eu não sei mais desistir, não tem jeito para meu filho, amém? Entrega aquilo ao Senhor. Até porque, gente, tem coisas que só Jesus faz, mas tem coisas que Ele faz por meio das orações. Intercessão. Essa semana, meditando, o Senhor me deparou no texto
muito conhecido de várias interpretações, não interpretações da Bíblia que é uma só, mas o texto dá para inferir muitas coisas. É o texto daquela mulher Sírio-Fenícia, que Jesus diz uma palavra ali que parece ser um descaso com aquela mulher, que ela chega para Jesus e diz, clamando ao Senhor, atrás de Jesus, os discípulos querem pedir, e ela insiste, e Jesus, deixa ela vir, que quer dizer? Ela diz, Senhor, a minha filha está grandemente endemoniada, vem, cura minha filha. Aí Jesus dá uma resposta para ela, parece uma resposta dura, mulher, não é justo tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. O Senhor me chamou na atenção na palavra da mulher, Senhor, mas os cachorrinhos comem debaixo da mesa, das migalhas da boca dos Senhor, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa, as migalhas que caem na boca dos filhos. Aí Jesus diz assim, por essa tua palavra, está escrito. A gente precisa entender, por essa tua palavra, vai, a tua filha está curada. Essa tua palavra. Não podemos viver em descaso com o que sai da nossa boca. Aliás, a Bíblia já diz que cada um comerá do fruto dos seus lábios. É ou não é, crente? Está escrito lá na Bíblia, não sou eu. Lá em Provérbios, cada um comerá dos lábios, das palavras que saem dos lábios. E Jesus diz assim, por tuas palavras serás condenado ou justificado. As palavras são sementes de Jesus diz assim, vai, mulher, por essas tuas palavras, tua filha está curada. Quem está entendendo também? O Espírito Santo está revelando as coisas no seu coração. Se é algo que a gente precisa se arrepender e pedir perdão, faça. Porque em momentos, talvez em nossas vidas, de alguma exaltação, temos deixado escapulir algumas palavras que não deveríamos pedir. Respondendo no calor, talvez de ofensa. Respondendo no momento de insatisfação, porque eu não gostei disso ou daquilo, escapulir uma palavra. Caiu aonde? Caiu no terreno pedregoso, no terreno de espinhos, caiu no terreno bom. Terrenos são o coração dos homens. Importante isso que eu estou falando. Muitas vezes, talvez em nossas casas não tenha havido as conversões ainda, por causa de algumas palavras que não queríamos falar e sem querer falamos na hora do calor. E como aqueles que detêm a autoridade para abençoar ou amaldiçoar. Você sabia que as palavras malditas saíram da boca do crente, tem mais valor do da boca do não crente? Porque há uma orientação para nós: sempre abençoar e nunca amaldiçoar. Então, veja melhor, porque em nós está o Espírito Santo que ora a Deus pela salvação. Sabia disso? O Espírito Santo está em nós e clama a Deus pela salvação dos perdidos. Jesus nos ensina isso, da parábola daquela figueira que não estava plantando anos. E o Senhor veio arrancar aquela árvore para jogar fora, porque já há 3 anos o mulher ele achava. E o intercessor, o cuidador, diz assim: não, Senhor, não arranque ela agora, não. Deixe que eu cave a terra e cuide dela. E por mais bonita que eu amo, o Senhor vem. Se não estiver dando fruto, então o Senhor corta. É o Espírito Santo recebendo por nós, pelo
dos nossos da nossa casa. E às vezes, num momento indesejado, nós jogamos isso fora. Nós damos um testemunho negativo. E isso fecha a porta da salvação. Amém? Mas graças a Deus que nós temos a via do perdão. Graças a Deus que nós temos aquele momento de entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e dizer assim: Pai, pequei contra o Senhor. Eu não queria ter falado isso, Pai, eu retiro as minhas palavras, eu desfaço isso agora em nome do Senhor Jesus, para que isso não tenha poder de oprimir sobre a minha casa. É importante isso. Se é que eu quero ouvir que as minhas orações sejam respondidas, então nunca deixe para lá. Continue a pedir com fé. Considere a coisa feita antes mesmo de receber a manifestação visível dela. Veja seus filhos a salvo, mas devemos sair daqui consciente que não é somente Deus responsável. Eu vou chamar assim, vou chamar responsável, mas ele já cumpriu a parte dele quando eu sou filho, né? Então ele já fez a parte dele. Então ele agora quer que a gente faça a nossa parte. E que nós carregamos a responsabilidade agora de levar uma mensagem santa, restauradora e arrebatadora por meio das nossas vozes, das nossas atitudes, daquilo que a gente faz. Amém? Mas é a vontade de Deus. Então devemos perseverar, não desistir, nunca deixar para lá. Quero falar mais um ainda. Vou chamar de chave 3. Permaneça em comunhão com Jesus. Amém? Permanecer em comunhão com Jesus, querido, é tudo. Ele vai dizer assim: se vós estiveres em mim, permanecer vitalmente com ele, né? Se vós permaneceres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. João 15:17. Se vós estiveres em mim, veja que aí há essa condição se. Por que o Senhor diz: se vós estiveres em mim? Porque, queridos, quando eu estudo as Escrituras, eu vejo um Deus tão misericordioso, o Deus que é sempre orientador. Nosso Deus não é tirano, embora Ele tenha todo o poder, porque tudo é dele. Tudo é dele, Ele pode fazer o que Ele quiser e entender com aquilo que é dele. Jesus explica isso naquela parábola dos trabalhadores, que ele vai fazer os pagamentos dos últimos para os primeiros trabalhadores da via. Ele fala sobre isso. Não posso eu fazer o que eu quero daquilo que é meu, falou o Senhor, para aqueles que se acharam injustiçados pelo pagamento de um denário ao dia. Mas ele respondeu: você não acordou comigo, não concordou em trabalhar o dia todo por um denário? Então pega o que é teu e vai em paz. Não por acaso é mal o teu coração sendo no meu corpo. Eu que está a ele, era meu. Acabou. E aí? Essa mesma prerrogativa de Deus é para nós. Tem coisas que Deus nos dará aqui na terra que são estritamente nossas e a gente pode fazer o que quiser entender com elas. Só precisamos saber como fazer. Não ficar censurando. O seu coração é mau, você está censurando porque eu quis abençoar o outro. Uma vez eu você, aliás, não dei para você porque você pensou que ia ganhar mais. Eles imaginaram isso, né? Oxe, só trabalhar uma hora por dia ganhar de nada. Imagina nós, aqueles que foram contratados não sei. Certamente ele vai nos dar, mas eles pensaram que Deus iria fazer assim com eles. Gente, é muito perigoso a gente pensar
os nossos pensamentos e querer atribuí-los a Deus. Eu pensei que Deus está. A gente quer na cara, porque nós não podemos pensar por Deus. Deus é que sabe os pensamentos melhor para a gente, mas a gente insiste em querer colocar em Deus o pensamento que a gente quer que seja realizado. É o contrário da Bíblia, e a gente não pode fazer isso, amém? Quem está entendendo? Para que isso não seja gerado uma fortaleza no nosso coração. Então, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserem e vos será feito. Mas tem um segredo assim: as minhas palavras estiverem em vós. Como é que nós podemos saber que as palavras de Deus estão em nós? Alguém poderia dizer assim: eu fico recebendo a palavra de Deus, eu falo aquilo que eu vejo na Bíblia, eu estou falando, então é a palavra de Deus que está em mim. Não é. Jesus disse assim: aquele que ouve as minhas palavras e o que? As pratica. E aí há uma lista muito maravilhosa que cumpre toda a história das nossas vidas. Amai-vos aos outros como eu vos amei, perdoai-vos aos outros, honra teu pai e a tua mãe. Jesus diz que até os mandamentos, se eu queria fazer para ser salvo, perdoa aquele João, se eu sigo os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não roubarás, não desejarás a mulher do teu próximo, não desejarás nada do teu próximo. Então, veja, tudo são mandamentos que nós precisamos cumprir, e que se esses mandamentos estiverem em nós, e aí não ser briguento, não ser brigante, e vai uma série que nós somos conhecedores, porque a palavra de Deus, se a minha palavra, disse Jesus, estiver em vós, então pedireis. Mas como é que Deus vai saber que as palavras dele estão em mim? Essa pergunta, a resposta é clara. Deus já sabe se eu vou realizar a vontade dele ou não. Mas ele diz: meu filho está aqui, ó. Em cada situação que se levanta em nossa vida, Deus nos oportunizando o direito de fazer a vontade dele ou a nossa. Então, as palavras de Deus estão em mim quando eu realizo a vontade dele, quando eu perdoo, quando eu amo, quando eu faço tudo isso que está na palavra de Deus. Então, ele está em mim. Então, só assim, só assim a gente vê que o Senhor tem poder. Não podemos ser de todo jeito. O Senhor está nos preparando para morar com Ele. E a convivência com Jesus é uma convivência santa. Amém? E só estará com eles aqueles que tiverem seus pecados perdoados. E os pecados só são perdoados se forem confessados. Então, está aí. Essa promessa da aliança é a principal chave para a intercessão. Então, eu quero sim que o Senhor escute, responda as minhas orações, mas eu preciso agir conforme a palavra dele está aí. Tudo, gente, tudo que acontecer na nossa vida, pode prestar atenção, se atentar, dar lugar ao Espírito Santo, que ele vai trazer um tempo semelhante àquela situação. Por isso que a palavra de Deus manda a gente conhecer a palavra, ouvir, ler, falar um para o outro, falar. Em cada situação nossa no mundo vai haver uma palavra semelhante àquilo que se está enfrentando.
E eu creio que muitos de vocês já se depararam com essa situação. Então, aí a gente tem a oportunidade de agir rodando segundo a palavra de Deus. E quando eu ajo segundo a palavra de Deus, o que eu estou fazendo, a vontade dele, é a palavra dele em mim. Não é o fato de eu recitar a palavra de Deus, que ela vai verdadeiramente estar em mim, porque os frutos dos lábios não ressoam a verdade do fruto do coração. Esse povo honra-me com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. E nem todo aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mas como salmista, devemos ser um criadinho de espírito reto. Amém? Espírito reto. Então, essa promessa da intercessão, de estar com ele, a palavra dele, seu nível de oração depende do seu relacionamento com Cristo. Um dos maiores impedimentos para que nossa oração seja respondida é negligenciar seu relacionamento com Deus. Jesus disse que você deve permanecer vitalmente unido a Ele. Se vós estiverem sem mim, Jesus, sem mim, você não pode fazer nada. Então, para quê? A fim de ter poder de Deus por meio da oração, vive em comunhão contínua com Jesus, mediante a oração e a leitura da palavra. Tem gente que deixa para orar só na igreja. E muitas vezes não vem nem no meio da semana. Nós não devemos deixar o nosso relacionamento ser restrito apenas nos cultos. A nossa vida tem que ser uma contínua oração, orar sem cessar. Agora não devemos negligenciar aqueles momentos íntimos com Deus. Amém? Deus quer ter momentos íntimos conosco. Procure o Senhor diariamente para obter orientação. Reconheça sua dependência dele e extraia a sua força dele. Passe tempo com ele em oração. Ouça a voz dele e permita que ele se revele a você. Amém? Gente, eu confesso que não são exercícios fáceis de se realizar. Sabe por quê? Por causa da nossa carne, dos nossos desejos, do nosso físico, não se harmoniza com as coisas de Deus. Por isso é que está escrito: os céus é conquistado a força. Amém? Vamos orar e pedir força ao Senhor, para a gente permanecer ligado a Ele. E só assim teremos a certeza de que aquilo que nós estamos pedindo acontecerá, porque jamais desistiremos de orar pelos nossos, nem para que os propósitos de Deus se cumpram em nossas vidas. Amém? Vai acontecer sim, seja lá o que for, persista, vai acontecer na tua vida, porque é promessa de Deus. E Deus não é homem para que minta. Nós gostamos desse texto, né? Deus não é homem para que minta, e filho de homem para que se arrependa. O que ele prometeu,